A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente conversa nesse momento com o Adelar Júnior Corte, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel do Salto do Jacuí, vai falar para nós também sobre o cenário das lavouras de inverno atendidas, então, naquela região do Salto do Jacuí. Bom, Adelar, você essa semana teve bastante a campo, atendendo os nossos associados. Depois, todas essas chuvas, né, esse tempo frio e úmido, um pouco mais frio à noite, não tão úmido, esse comportamento do tempo mais quente durante o dia, como é que está o desenvolvimento das lavouras em geral, sejam elas de trigo e de aveia na região atendida pela unidade da Cotriel do Salto do Jacuí, Adelar? Saudação. Saudações, Roger, saudações aos nossos associados. Esse é um ponto bem importante que tu questionou. Hoje nós temos bastante áreas de cultivo de trigo, trigo sobre trigo, né? Então, ela vem sofrendo bastante com mancha, né? Tivemos uma pressão até gradativamente alta de oídio, tá? Agora a ferrugem começou a aparecer um pouco mais, então acredito aí que o clima favoreceu, né? Então, vamos dizer pelo oídio. O oídio veio temperaturas acima de 15 a 22 graus, é o limitante, né? O padrão para ele. Então, acredito que prejudicou bastante. É uma doença que a gente tem passado aos nossos associados, que ela chega a dar 60% de perda, então isso é muito significante. Então, nós estamos levando essa tranquilidade aos nossos associados, que é para eles virem até o DTEC, trocar uma ideia com nós aí, para fazer o melhor manejo da sua lavoura, né? Independente se seja ela de trigo ou de aveia, principalmente na aveia, ela sofreu bastante com ferrugem, né? Principalmente nesses últimos dias aí, né? Adelar, mesmo assim, com esse problema de doenças, né, o desenvolvimento dos cultivares, ele está satisfatório, porque a gente sempre lembra, né, que nessa época era sempre uma temperatura bem mais fria, até geadas que em anos anteriores terminaram por dizimar lavouras, principalmente de trigo. Da aveia a gente vai falar depois, né? Mas, enfim, com com essa chuva, com essas temperaturas, o desenvolvimento está dentro do esperado, dentro do momento que está de desenvolvimento do trigo, né, do stand da planta, como é que está? Ele está dentro do que se pode esperar para essa época do trigo, principalmente também das aveias, Adelar? Roger, essa época agora nós estamos passando pela floração, né, principalmente no trigo, então agora é um grande limitante, né, na questão de giberela, tá? Então a giberela ela atinge de 20 a 25 graus, então ela é onde mais favorece ela, né? Tu tocou num ponto bem importante, questão das geadas, né? O ano passado aí nós tivemos muita perda na cultura do trigo, pela mesma semana, eu acredito que, se não me falha a memória, o ano passado foi mais ou menos na semana Farroupilha ali, que deu uma geada ali e sofreu várias perdas, né? Na cultura do trigo. Adelar, a gente pode dizer então que esse ano, sem a temperatura mais baixa, nós temos mesmo assim um desenvolvimento até, na média, até satisfatório. Os produtores sempre têm muito o problema do frio, porque o frio terminou, né, prejudicou bastante a produtividade das aveias. Isso a gente não pode negar. Se por um lado o produtor está muito esperançoso com o trigo, nas aveias, e a maioria da área até bem mais plantada do que trigo, ou já não vai ter a produtividade que o produtor sempre esperava para comercializar, para fazer para o trato dos animais, né? Exatamente, Roger, até na questão das chuvas ali, na época do perfilhamento do trigo, então a gente passou por uma escassez de chuva, e com isso ela é o grande fator, né, para a gente conseguir ter vários rendimentos na cultura do trigo. Então eu acredito que os trigo agora nos últimos dias aí, após essa chuva aí que deu até bem significante, né, encurtando também o prazo de aplicações, porque favorecendo bastante, ainda mais agora na floração, né, o aparecimento de giberela. Então eu acredito que até a gente aproveita o gancho para trocar uma ideia com o produtor, para eles virem até nós, para a gente fazer uma avaliação melhor da sua lavoura, entrar com produtos de qualidade, porque hoje a gente já não tem um tempo ideal, entendeu? Entre aplicações. A gente está dependendo muito do nosso clima, né? Então, acredito que é muito interessante a gente fazer uma troca de ideia com o nosso associado, né? O nosso departamento técnico é muito qualificado, então acredito que eles podem vir trocar uma ideia com nós aí, que eles vão sair bem satisfeitos.
A pressão por invasoras nas lavouras de aveia e de trigo está muito grande esse ano ou diminuiu consideravelmente, Adelar? Quem fez o manejo, principalmente de folha larga, né? Quem conseguiu fazer o manejo tá tranquilo, tá? O último ano, principalmente na cultura do soja, o salto teve bastante perda por questão de buva, né? Então o produtor esse ano até ele conseguiu fazer um manejo, principalmente em especial a buva, né? Independente se seja ela na cultura do trigo ou na cultura da aveia, temos bastante área também com pousio, então a gente conseguiu passar para os produtores aí uma aplicação padrão para eles fazer o controle dessa, principalmente dessa buva, né, que é um grande limitante na cultura do soja, né? E a gente pode dizer, então, que nós temos aí um pouco mais de 60 dias, 70 dias para o início do plantio da soja. Nós teremos esse ano uma lavoura com pressão um pouco menor de invasoras, principalmente a buva, o capim, rabo de burro. O produtor conseguiu fazer um manejo, claro que, evidentemente, nós tivemos ali no início do mês de agosto mais dias frios, agora não se repetiu esse cenário de temperaturas mais baixas, mas a questão da mato competição esse ano está um pouco mais controlada do que nos últimos anos. É essa análise que dá para se fazer, Adelar? Nas áreas de aveia e trigo, sim. Nas áreas de pousio, a gente sabe que é um pouco mais complicado, então o mato competição ele favorece, entendeu? Então, nada mais ali do que a gente fazer na cultura do inverno, ali a gente fazer uma implantação de uma aveia, com isso nós vamos diminuir o nosso investimento de herbicida, porque hoje está muito complicado, né, Roger, essa questão de herbicida aí, principalmente na dessecação agora na cultura do soja, né? Porque com a queda do paraquat, então o produtor, ele, querendo ou não, ele ficou um pouco meio perdido, tá? Hoje a gente tem que ter uma recomendação exata, porque a gente não pode ter erro. O nosso prazo entre, principalmente nas lavouras de pousio, a mistura de produto, a gente tem que estar bem ciente, bem qualificado nessa questão, porque hoje, com a queda do Gramoxone, né, do Paraquat, ficou bem complicado nessa questão aí. O produtor vai ter que aprender outros produtos e a gente também vai ter que torcer para que surjam outras moléculas para combater as invasoras, porque elas sempre serão um problema, e a gente sempre lembra, a assistência técnica sempre recomendava o combate, né, se debelar essas invasoras bem antes, principalmente na época do frio, porque depois, quando elas entram dentro da lavoura de soja, elas causam mais problemas. Então, o produtor vai ter que achar outras moléculas e continuar fazendo esse manejo o ano todo, para não só na época do plantio ele se lembrar de fazer isso também, né, Abelardo? Isso é muito importante, né, Roger, a cultura do inverno, né, que a gente destaca bastante aqui para nós, é a cultura da aveia e também a cultura do trigo, né, porque hoje nós estamos passando aí por um fator muito, muito estressante na questão de falta de produto, né, então hoje essa questão está muito complicada, né, então eu acredito que a gente tem que tomar cuidado na nossa recomendação. O nosso produtor hoje, eu acredito que 95% fez um controle no inverno, então a gente está vindo num manejo já, principalmente por causa do último ano, né, Roger? O último ano o produtor sofreu bastante com a perda da cultura do soja pelo fator da buva, principalmente da buva, né? Então acredito aí que a gente conseguiu fazer um manejo adequado na cultura do inverno, então também entrar com sementeiro, né? Hoje é indispensável a gente fazer um plantio do soja hoje sem um sementeiro. Então, nós temos o produtor que está vindo até nós, no nosso DTEC, a gente está passando todas as soluções, então acredito aí que está bem encaminhado aí para iniciar com o pé direito, né, nessa cultura do soja. E a expectativa é de que, pelo menos, o trigo tenha um bom desenvolvimento, um bom potencial de produtividade, né? Porque o número de cultivares do trigo tem que o pessoal tem plantado é 2 ou 3 no máximo aí em toda a região da abrangência da Cotriel. Então, o produtor também começou a entender a importância do próprio trigo também, né, Adelar? Exatamente, Roger, até esse ano aí surgiu variedades de trigo nova, né, que o produtor optou em plantar 10, 15% da sua área, e isso é bom para nós, é bom para o produtor, porque a gente vai vendo a qual variedade que ela é mais resistente a, vamos dizer assim, a um oídio,
há uma ferrugem, principalmente a ferrugem, né, que esse ano aí ela está prejudicando bastante, principalmente na cultura da aveia, né? Então, eu acredito que hoje tem muitas formas novas da gente aprender, né? Então, eu acredito que isso aí está muito interessante nessa questão, né? Muito bem, obrigado então ao Adelar Júnior Corte, técnico agrícola da unidade da Cotrial do Salto do Jacuí, destacando então o desenvolvimento das lavouras de inverno, aveia e trigo, naquela região atendida pela cooperativa. A gente conversa com o técnico agrícola da unidade da Cotrial do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, que também é gerente daquela unidade, que fala para nós a respeito do desenvolvimento das lavouras de inverno, especial ao trigo, que é atendido, então, pela região do Pontão do Butiá, que, como todos sabem, não só congrega espumoso, também pega um pouco do Mormaço, Soledade, Barros Cassal, também um pouco de outros municípios nas proximidades mais ao sul, e nós vamos falar com o Rui a respeito então, do desenvolvimento das lavouras, também a questão, a preocupação com as doenças, principalmente devido à grande quantidade de chuvas que nós tivemos nesses últimos dias, esses primeiros dias de setembro. Rui, no geral, como é que está o desenvolvimento das lavouras de inverno, em especial o trigo, na região do Pontão do Butiá, Rui? Saudação. Uma saudação aos nossos ouvintes. E dizer que a gente tem, assim, uma lavoura de alto potencial, trigo, né, um visual muito bom, né, plantas verdes, né, a questão de poucas chuvas durante praticamente todo o ciclo, né, houve um aproveitamento bom da adubação, não houve lixiviação, inclusive no nitrogênio, né, que dá essa coloração mais verde para as plantas. Hoje a gente vê, assim, um potencial muito alto. Algumas preocupações com o clima nesse momento, né, Roger? Rui, a gente pode dizer, né, que a questão principal é com a chuva concentrada, né? Mesmo que você disse que não houve lixiviação, ou seja, os nutrientes não foram embora por causa dessa quantidade de chuvas. Claro que ela foi mais espaçada, mas ela foi registrada em um momento que não era tão esperada assim nessa quantidade. Mas, assim, está afetando o desenvolvimento do trigo, ou essa chuva era necessária para recuperar o estande, até porque nós tivemos vários dias aí sem chuvas, né, um tempo mais seco, até temperaturas mais altas nesse ciclo de desenvolvimento do trigo? Na verdade, a gente já estava preocupado mesmo com a falta de chuva, né? A condição de estresse já na planta, né, pela deficiência hídrica. Esse clima que vinha acontecendo há uns dias atrás, nos trouxe problemas com o ídio, né? Algumas cultivares que são mais suscetíveis ao ídio, e algumas lavouras mais pontuais, né, que houve um pouco, vamos dizer assim, de descuido, né, com a doença, porque é uma doença bem complicada, né, de se tratar ela. Se você faz os tratamentos no início, vai muito tranquilo. Se você pecar um pouquinho no momento da entrada, você vai ter problema. Já vai gastar mais com fungicidas, e aquele controle que você teria fazendo um pouco mais preventivo, você não vai conseguir mais. Então, praticamente, o ídio, depois que se instalar na lavoura, tiver uma quantidade grande, uma incidência grande do ídio, você não se livra mais dela, você vai ter ela praticamente todo o ciclo da cultura, e vai gastar muito mais com fungicidas para manter essa população de fungo mais baixa. Mas a chuva era necessária, com certeza, mas nesses dias agora está coincidindo muito com praticamente, eu diria, todas as cultivares, as mais precoces quanto as mais tardias, que foram plantadas um pouco mais no cedo, está coincidindo justamente com a época da floração, que é uma época que a planta não precisa muita chuva nessa época, por causa da incidência de doenças, né? Principalmente giberela, né, que ela vai se manifestar na floração, ou manchas foliares também, que é uma doença bastante problemática com mais umidade. Então, a preocupação na verdade, até a entrada nas lavouras, né, porque a gente olha para frente agora, a gente vê poucos dias que teria condições de se fazer uma aplicação até entrar numa lavoura pela condição de umidade. Isso é uma coisa que preocupa bastante, né? Então, dizer que essas janelas, essas pequenas janelas que a gente vai ter nesses dias aí, 2 dias, às vezes nem 2 dias, 1 dia ou no máximo 2, aproveitar esses momentos para fazer a aplicação dos fungicidas. A preocupação nesse sentido agora seria as manchas foliares, né? Pela questão da umidade voltar e bastante úmido, né?
E a questão da giberela, que teria que praticamente ser uma aplicação preventiva na floração, porque ela só vai acontecer justamente na floração com chuvas, né? Rui, a questão de pragas, né, você estava me dizendo antes da gente começar aqui, ela não está tão grande esse ano, justamente devido a essa questão do excesso de chuvas, né, e a questão do frio, né? Essa época a gente sempre lembra que é uma época muito fria. Esse ano nós não tivemos o frio. O temor da geada ainda, claro que a gente não pode afastar, porque a perspectiva é que esfrie e esse tempo possa virar, mas a questão de pragas esse ano está surpreendendo, né? Não está tão grande quanto a questão de doenças, justamente pelo motivo que você elencou, devido à questão da umidade excessiva e essa chuva que foi registrada nesses dias, né? As pragas que geralmente acontecem no trigo é o pulgão, né, e as lagartas, né? O pulgão, como o pessoal já tradicionalmente trata o seu trigo na hora do plantio, já põe produtos que dão um residual bastante longo. A gente tem observado em algumas lavouras, assim, um início de infestação de pulgão, mas ainda muito pequena, né? Mas sempre tomar o cuidado, você vai fazer a última aplicação, ou você já vê alguma quantidade de pulgões, já vamos entrar com o tratamento junto com o tratamento, já fazer o controle dessas pragas, né? A lagarta, geralmente, ela aparece um pouquinho mais no tarde, né? Mas também tomando cuidado, se tiver que entrar na lavoura, existem produtos fisiológicos aí que te dão um residual muito longo. Então, sempre preconizado que a gente use um inseticida junto. Ou se o produtor optar por não usar inseticida fisiológico, que vai te dar uma duração longa, ele pode correr o risco daqui uns dias, né? Quando começa o clima esquentar um pouquinho, né, aparecer as lagartas, e também o pulgão é uma praga que aparece também com o clima um pouco mais seco e mais quente, né? Então, são duas pragas que a gente tem que tomar cuidado. Ou a gente faz um controle mais preventivo nas lagartas, e o pulgão, sim, seria um controle já aparecendo a praga, né? Porque não tem como tu botar um inseticida para pulgão se você não tem a praga presente. A lagarta, você poderia fazer ele preventivo, sim, já prevenido lá para frente. Ou, se não fizer isso aí, correr o risco de ter que entrar na lavoura somente para controlar a lagarta, né? Como é que está o desenvolvimento das lavouras de aveia na região atendida por vocês no Pontão do Butiá? As aveias sofreram bastante com as geadas que aconteceram, né? O pessoal já planta aveia um pouco mais cedo, né? Já deixa a época mais ideal para plantar o trigo. Então, houve uma mortandade muito grande de aveias, tanto a branca, como já tem um ciclo um pouco mais precoce, quanto a preta. As lavouras ainda que foram plantadas um pouquinho mais no tarde, também está com um potencial muito bom. Mas eu vejo, assim, um ano de pouca disponibilidade de aveia, tanto a branca como a preta. É uma oportunidade aí também do produtor que tem essa aveia plantada um pouquinho mais no tarde, fazer um tratamento fúngico nela, né? Fazer um controle de pragas, né? Que eu acho que vai ter uma rentabilidade boa também na aveia esse ano. Rui, para a gente encerrar, nós estamos há pouco mais de 60 dias já do pessoal já começar a se preocupar com o plantio da soja. Que área que o pessoal vai encontrar esse ano? Vai encontrar uma área um pouco mais limpa quanto à questão de invasoras? O pessoal conseguiu fazer um bom controle, esse clima todo, essas geadas que tivemos, essas chuvas, né? Que análise que você faz aí da área que o pessoal vai encontrar para o plantio de soja daqui a pouco mais de 60 dias? Roger, eu vejo uma diversidade muito grande, né? Tem produtores que se preocupam bastante, né, com o manejo de inverno, né? Visitando algumas lavouras, a gente vê quem fez esse manejo no inverno está com a lavoura totalmente no limpo. A gente falando em buva, né? Que é a nossa principal praga aí, que é a principal invasora, diria assim, que nos preocupa, né? Olhando as lavouras de trigo também, quem fez um manejo bem feito, não tem muito problema, mas a gente tem visto, assim, de uma maneira geral, muita buva dentro das aveias, dentro dos trigos. É muito preocupante, porque esse ano é um ano bastante atípico quanto a produtos, né? A gente está com uma falta muito grande de produtos no mercado, né? Aquele produtor que ainda não adquiriu o seu produto, que vai fazer uma pré-dessecação no trigo, né? Que tem produtos recomendados para isso, né? Que já vão fazer um controle de buva e depois fazer uma aplicação antes do plantio da soja com um herbicida residual também, né, para fazer uma dessecação
bem feitinha para não ter problema de pragas, de invasoras dentro da cultura da soja. Mas é preocupante nos dois sentidos, pela quantidade que a gente tem visto de buva nas lavouras e pela falta de produto. Então, quem não adquiriu seu produto ainda, compre o produto, faça a sua reserva, porque lá no futuro pode ser muito problemático isso aí, não temos nem produto, né, mesmo querendo comprar, pagando caro, a gente não vai ter o produto aí no mercado para a gente fazer esses controles dessas invasoras. Capim-rabo de burro tem muita presença nas lavouras aí na região, Rui? O capim-rabo de burro era uma praga, uma invasora, estou trocando a praga com a invasora aí, é uma invasora muito problemática nos anos anteriores, né? Mas a gente foi aprendendo a manejar ela e o produtor assimilou muito bem isso aí. Os manejos a gente tem feito outonal aí, né? Depois da retirada da soja, antes do plantio do trigo, e a gente tem conseguido, assim, controles muito eficientes. Eu não vejo ele mais como um problema. Eu diria que sim, de repente, usar um produto para sementeira, né, para que não ocorra a germinação dentro da cultura da soja, mesmo assim tem herbicidas que vão ter um controle bom dele. Mas eu não vejo ele como um grande problema, eu me preocupo mais com a buva, né, porque essa, assim, o ano passado voltou com força, né, a gente viu muitas lavouras com problema de buva bastante alto, né, e esse ano, se nós não tomarmos no cuidado, né, a gente já ficou, não temos mais o paraquat, né, que era um auxiliar nosso, né, mas nós temos produtos bons, né, mas sempre lembrando que o problema esse ano vai ser a falta de produto, né. Obrigado. A gente agradece, então, o gerente da unidade da Cotrial do Pontão do Butiá, técnico agrícola Rui Nicolini, falando para nós um pouco acerca do cenário das lavouras de inverno e projetando já um pouco o plantio do verão, como que se vai encontrar esse cenário em termos principalmente de invasoras e a preocupação, então, de invasoras com a buva. E agora, então, o intervalo para a lavoura de inverno é de conseguir entrar, pois os próximos dias uma perspectiva muito grande de chuvas na região também do estado do Rio Grande do Sul.